boa tarde. Boa tarde aos convidados daqui dessa tarde. Paulo, Zé Augusto, Otávio. Eu estava aqui vendo esse vídeo do Empretec do Sebrae, me deu uma saudade de quando eu fiz o meu. Tenho certeza que Zé Augusto também passou pela mesma lembrança, né? E os que não fizeram, eu recomendo que façam. É realmente um divisor de águas, né? Um potencializador na carreira, né, de cada um. E se eu estou aqui sentada hoje foi por causa do Empretec, porque eu exerci um dos comportamentos empreendedores aí de conjunto de poder, que daqui a pouquinho eu falo sobre eles. E nós estamos aqui nessa tarde para falar sobre inovação aberta e agritechs, né? E o que permeia esse mundo, aonde a inovação aberta e a agritech se conecta com a transformação que a gente vem falando aqui durante essa Campus Party, que é desejada para Petrolina, para a região, para Pernambuco, para o Nordeste. Então, vamos começar o nosso papo. Inovação aberta é uma palavra que vem sido muito falada nesses últimos anos, principalmente dentro de corporações, né? Eu sou pesquisadora da Embrapa. A Embrapa está trabalhando com inovação aberta, a universidade também, e muitas empresas também, muitas multinacionais, mas também muitas pequenas empresas, e as startups são parceiras nesse processo de inovação aberta. As agritechs, né, nas instituições de ensino, pesquisa, empresas que trabalham no setor do agronegócio, são parceiras nesse processo de inovação aberta. Então, inovação aberta, né, falando de uma forma bem simples, eu acho que uma das formas de explicar, quando a casa, né, a instituição abre as suas portas, as suas janelas, mas principalmente a sua mente, e convida pessoas para entrarem dentro e co-desenvolver uma tecnologia, um produto, para entregar uma nova solução para o mercado. Então, é um processo que como é que fala? Passa, né, ultrapassa os limites do que aquela instituição estava acostumado a fazer, às vezes com algumas competências limitadas. Então, eu acho um processo fantástico e eu só vejo ganhos. Para fazer inovação aberta, precisa de um quesito básico aqui que estava falando no vídeo do Empretec, como eu disse, que é a parte de rede de contatos, né? As suas conexões, as suas redes de contato. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa tarde. E eu creio, pela experiência que eu tenho vivido, que se a gente não tiver uma boa rede de contato, a gente não consegue entregar um bom produto na inovação aberta. Não que ela não possa existir, mas eu vejo como um quebra-cabeça, né? Ou, para quem é da área de biológicas, aí, a parte de enzima e substrato. Tem que encaixar perfeitamente para que ocorra aquela reação perfeita para entregar o produto perfeito. Vou começar aqui, então, fazendo a pergunta, né, para o pessoal. Vou começar com o Zé Augusto, Otávio, vocês decidem aí quem começa respondendo. E eu quero ouvir, na opinião de vocês, nas vivências de vocês, no AgriHub, no Garoa Habitat, o que tem a ver, né, esse tripé. Então, vamos colocar assim, inovação aberta, conexões e as agritechs, né? Como é que se encaixam esses 3 pontos no que a gente está falando aqui hoje? Bom, boa tarde, Dani, boa tarde, pessoal. Sou Otávio, no AgriHub. Grande prazer estar aqui. Tem tudo a ver, né, Dani? Não tem como fazer inovação, especialmente inovação aberta, sem conexão. E esse movimento digital só vem para provar isso, né? Acho que eu estou com uma camiseta que mais ou menos explica. Agro, pessoas, inovação. E isso é algo que realmente é fundamental. Eu estou lá no Mato Grosso, então o que eu estou fazendo aqui? O meu papel aqui, o AgriHub, não tem essa pretensão de chegar tão longe, pelo menos não agora, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo conexões para justamente conseguir conhecer cada vez mais as competências que existem na região e buscar ajudar a criar esse link entre pessoas, entre empresas, para justamente suprir as necessidades dos produtores nosso lá. Então, acho que isso é fundamental. Para mim, assim, inovação pura, sem conexão, não estou nem falando de inovação aberta, é muito raro acontecer. A maioria das inovações
elas vêm no mínimo de experiências que a gente teve de conexões do passado, de experiência acumulada, então, no mínimo, a conexão proporciona isso. E a inovação aberta é um processo, como você explicou muito bem, de realmente identificar as necessidades, as competências complementares que outras empresas, que outras pessoas têm, para poder, enfim, resolver desafios que a gente tem no campus, nas nossas empresas. Então, é fundamental realmente trabalhar fortemente as conexões, a gente circular, a gente conversar com pessoas diferentes, pessoas de outras áreas de conhecimento, para conseguir promover uma inovação aberta de qualidade. Zé. Excelente, pessoal. Boa tarde. Me chamo José Augusto, sou CEO e fundador do cofundador do Garoa Habitat. Então, para mim também é um prazer estar aqui. Fico muito feliz em lembrar que meu primeiro evento, minha primeira oportunidade de sair de Pernambuco para um evento foi a Campus Party São Paulo, a primeira edição. E estar aqui hoje como painelista, para mim, é uma grande honra, junto com o Otávio, com o Dr. Paulo e com o Dani, pessoas muito influentes e respeitadas no ambiente de inovação no agronegócio, né? Então, mas falando um pouco da pergunta que o Dani fez, qualquer empresa ela existe para resolver um problema de um cliente, né? Ofertar algo. Então, eu costumo dizer aos empreendedores que passam pelo Garoa Habitat, não adianta querer desenvolver um produto, uma tecnologia, que ela não resolva uma dor do seu cliente. E aí, justamente, que acontecem as conexões, né? As agritechs, elas são especialistas em tecnologia e é fundamental que ela esteja cada vez mais próximo do mercado, do ambiente, para entender, de fato, quais são essas dores, né? Então, desenvolver tecnologia baseada em problemas reais. E aí a gente costuma, nós, né, que temos hubs de inovação, esses ambientes de conexões, a própria Embrapa, as instituições, tem esse papel de ser uma ponte, né, uma ligação entre as empresas de tecnologias e as empresas do agronegócio. Então, assim, eu acho que conexões, elas são fundamentais para a inovação acontecer, cada um com seu papel, né, todo mundo buscando com a sua responsabilidade, mas buscando um objetivo único que, de fato, solucionar problemas e conseguir transformar em inovação. Então, o próprio Garoa Habitat tem feito muito isso. Eu costumo dizer que nós não fazemos nada sozinhos, a gente está sempre conectado com instituições como a Embrapa, com empresas como a própria Agrodan, com outros hubs também, o Otávio citou muito bem. E a inovação acontece nesse formato de conexões, né? Não adianta as startups quererem desenvolver suas tecnologias por ser algo novo, algo que não existe, né? Algo inovador, porque inovação, na verdade, é só quando você resolve algo, né? Então, quando você traz benefício, quando você traz algum ganho. Então, acho que é muito por aí. Pode passar o microfone para o Paulo, que a próxima pergunta é para ele. Paulo, você está aqui hoje representando, né, o .com, a iniciativa privada no setor do agronegócio, que trabalha em inovação aberta. E eu gostaria de saber de você, quando que você, né, a Agrodan, começou a parar para pensar em abrir as portas e as janelas para trabalhar em inovação aberta com outras instituições para poder resolver os problemas internos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse evento. A minha formação é de engenharia elétrica, eu sou professor do curso de engenharia elétrica na UPE, na Politécnica, vai fazer 40 anos, e eu dirijo a Agrodan há 34 anos. Então, eu levei para a Agrodan o perfil, a empresa sempre leva o perfil do diretor, então eu sempre fui uma pessoa inquieta, desde o início, procurar, a gente começou bem pequeno, bem simples, mas eu queria fazer diferente de tudo. Diferente não só na produção, na parte comercial, na parte de gestão, valorização das pessoas e na parte ambiental. Então, sempre, para mim, é muito fácil convencer a fazer algo diferente, que eu estou sempre aberto a isso. Quando eu vejo alguma novidade, eu vou atrás e querendo fazer, né? Então, à medida que vai aparecendo novas tecnologias, a gente vai podendo avançar nas ideias novas que a gente quer implantar. A gente, há uns
4 anos atrás, eu levei para Agrodão um grupo de engenheiros de produção da Univasf, montando um time de alto nível, e começou a ter muita tecnologia. Então, essa equipe começou a desenvolver, começou a resolver os problemas da Agrodão, melhorar os nossos processos, e a demanda, a quantidade de desafios que tem numa empresa dessa é enorme. Então, há 2 anos, a gente viu a necessidade de fazer parcerias com startups para acelerar a solução dos nossos problemas. Foi quando a gente entrou em contato com a Garoa Habitat e a gente resolveu lançar o desafio Agrodantec para acelerar a solução dos nossos problemas. Solução, o que é que a gente quer? Melhorar os processos, economizar água, economizar defensivos, economizar adubos, melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a logística. Então, tem uma série de problemas que a gente já está resolvendo com as startups selecionadas, mas tem muito mais problemas a ser resolvido, muito mais desafios. Então, é isso, é uma coisa que, a cada dia que passa, você vai vendo mais alternativas de soluções com tecnologia que você fica, epa, isso eu posso usar e melhorar mais ainda a cada ponto. Então, tem uma enormidade de pontos a serem melhorados numa empresa como a Agrodão, mesmo já estando com nível de tecnologia acima da média da região, mas eu vejo que ainda tem muita carência, muita coisa pela frente a ser desenvolvida, né? Isso, e a Agrodão também é parceira da Embrapa Semiárido de Inovação Aberta, né, Paulo? É um grande parceiro nosso. Exato. A gente tem feito parceria com a Embrapa, com as universidades, abrindo as portas da Agrodão para desenvolver projetos, tudo que é novidade, muita tecnologia. Na Embrapa mesmo a gente tem uma parceria já de longo prazo, tem 2 parcerias, uma com relação à tecnologia do NIR, o uso do NIR para melhorar a previsão de colheita, matéria seca, etc. O NIR, para quem não conhece, você injeta um equipamento você injeta raios próximos do infravermelho dentro da manga, você vê como é que está internamente na manga, e usa isso para colher a manga no ponto certo. E também a gente está com parceria com a Embrapa para tentar produzir a manga quente, que é a melhor manga do mundo o ano inteiro. Então, nossa parceria é muito, muito sólida, né? Verdade. Pessoal, às vezes, né, a gente pensa que inovação aberta, agritech, acaba sendo, às vezes, só tecnologias, né, vamos colocar assim, coisas bem high-techs mesmo, falando no português bem claro, mas a Agrodão faz parceria com a Embrapa Semiárido em sistema de produção também, e é um processo de inovação aberta, né, Paulo? Paulo, aproveitando, né, tudo isso que você explicou que faz, você sabe que tem um time de fã-clube, né? E eu sou uma dessas pessoas, e eu queria saber qual é o impacto dessa mente aberta da Agrodão junto aos outros produtores aqui do Vale do São Francisco. Outros produtores vêm procurar você, saber como essa experiência de inovação aberta e se mostram também tendenciosos a construir esse tipo de parceria com outras agritechs? A Agrodão é uma empresa que não esconde o que faz. Inclusive, os clientes nossos, eles questionam, mas, Paulo, como é que você abre a Agrodão para a visita de todos os seus concorrentes? Não, a gente não pode querer a tecnologia e a informação só para a Agrodão. Então, a Agrodão é totalmente aberta. Então, tudo que acontece na Agrodão serve mais ou menos de referência para os outros produtores, os outros exportadores. Muita gente me procura e as nossas portas estão abertas. O que tem de novidade na Agrodão, chegou na Agrodão, eu faço questão que as empresas da região tenham conhecimento que eu quero desenvolver a região. Eu não estou querendo ser egoísta para ficar só a Agrodão tendo o controle. Não, a gente é aberto. Então, quando as startups chegam à Agrodão, mostra a Agrodão é uma vitrine, você está começando na Agrodão e você vai ter o mercado de manga do Brasil, a produção à sua disposição, para, na hora que uma coisa que dá certo na Agrodão, os outros vão querer fazer também. Então, a gente adota essa política de portas abertas para a visita e para transmitir o que a gente faz de diferente. Não tem nada a esconder, então as pessoas, todos têm que ter a oportunidade de ter acesso às mesmas novidades, e isso a gente adota essa prática. Ótimo.
ótimo. Otávio quer fazer uma pergunta. Vou perguntar, aproveitar que eu estou aqui com o mestre, pelo jeito já. Paulo, pelo jeito, né, você tem uma cultura muito forte de aprendizado lá, e uma coisa que acho que todo mundo deveria ter, que é assim, confiar no próprio taco, né? De que cada dia vai fazer melhor, tem competência para isso e tal. Como que foi desenvolver essa cultura de aprendizado, de abertura no começo? É difícil manter isso hoje? Imagino que você tenha aí sempre novos colaboradores. Como que é isso, fazer isso descer para o time? A Grodan começou bem pequena e eu levei para a Grodan sempre os bons valores, procurar. E a Grodan cresceu baseada em princípios sólidos. Por exemplo, um dos princípios é qualidade, você vender o que o cliente quer, não querer enganar o cliente, exportar qualidade. E um dos 3 pilares também mais importantes foi valorização dos funcionários. Então, desde o início que a gente adotou a prática de crescer juntos. Se a Grodan cresce, eu não admito a Grodan crescer e o funcionário não crescer junto e nem a comunidade desenvolver. Então, um princípio de qualidade, de funcionário se sentir dono da empresa, e o terceiro ponto importante é parceria com os clientes. Desenvolver boas relações com os clientes, não só uma relação comercial, relação de amizade, que na hora da dificuldade você tem quem socorra a empresa. Então, essa parte de funcionário foi uma parte fundamental. Desde o início, dividindo lucros, funcionários se sentindo realmente dono da empresa, vestindo a camisa da empresa, e a consequência disso é que nós passamos 18 anos sem ter nenhuma causa trabalhista, 0 de causa trabalhista. E essa parte dos funcionários e a parte social bastante forte na Grodan. A Grodan hoje, ela divide 10% do lucro com os funcionários, por critérios de meritocracia, e mais 10% do lucro são usados para obras sociais. A gente tem uma escola bacana que está transformando a vida das crianças da região, dando uma educação de qualidade. Hoje nós temos 270 crianças do maternal ao 8º ano, e essa escola vai crescer. Em 2023 vai entrar no ensino médio profissionalizante, a gente já está com parceria com a SESI School, vai ser profissionalizante de TI. A ideia é formar profissionais de TI, porque todas as profissões do futuro vão depender de TI. Então, a gente quer dar chance a essas crianças em exercerem as profissões do futuro. A gente vai investir em TI, vai investir em empreendedorismo. A gente já tem pessoas querendo nos ajudar a levar o empreendedorismo para as crianças e investir no inglês também. Eu tenho dito que essas crianças elas vão poder estar morando na zona rural e poder, se quiser trabalhar para a Grodan, vai ser bem-vinda, mas pode trabalhar para todas as empresas e até prestar serviços para o mundo inteiro, morando na zona rural, né? Então, a gente está dando condições, está transformando a vida dessas crianças. E só para complementar, hoje a gente já está com um projeto de erradicar o analfabetismo na área de atuação da Grodan, e a gente começou com um projeto, essas crianças que estão recebendo uma educação de alto nível, elas estão servindo de monitores para educar os seus familiares, os seus vizinhos que não sabem ler e escrever. Elas estão sendo formadas e estão participando diretamente desse projeto de erradicação do analfabetismo. Então é isso. O que eu sempre penso e levo para a Grodan, a empresa tem que ser justa, a empresa tem que ser boa para sócios, sócio arrisca, mas o sócio da Grodan só tem direito a 20%, nada mais do que 20%. Então tem que ser boa para sócio, tem que ser boa para funcionários, que é quem conduz a empresa, gera a riqueza da empresa, e tem que ser boa para a comunidade que permite o crescimento da empresa, dá condições da empresa crescer. Otávio, sua pergunta foi excelente, porque com a resposta do Paulo, para mim ficou bem claro, não sei se Zé Augusto e você concordam, mas o processo de inovação aberta, ele é eficiente dentro da empresa que abre as suas portas para isso, desde que exista a cultura de mente aberta dentro da empresa. Eu já li vários relatos, né, em posts na internet, artigos, de pessoas falando, colaboradores de empresas que abrem a porta para a inovação aberta, né, chamam a startups parceiras, mas não existe essa cultura, né, de mente aberta por parte
dos diretores, né, dos presidentes, CEOs, e não existe a transformação interna se a mente de quem está no comando não for aberta. Dani, só para complementar a fala de Dr. Paulo, tem uma coisa muito importante, o próprio conceito de inovação aberta, né? Antigamente, quando a inovação tradicional, digamos assim, a empresa ela tinha um desafio, tinha alguma dor e buscava construir uma solução para esse desafio. Aí o que é que se fazia? Contratava um time de tecnologia, pessoas de tecnologia, ou uma própria fábrica de software, né? E dizia, eu quero tal produto nesse formato. Então, inovação fechada, né? Você tem um produto desenhado na sua cabeça, entrega essa demanda a um time de tecnologia, seja uma fábrica ou seja contratado, e ele desenvolve. Já o conceito de inovação aberta é você conseguir se conectar com a comunidade. Essa comunidade podem ser empresas de tecnologia também, mas podem ser instituições, hubs, e dizer, tenho tais desafios na minha empresa, e deixar que os especialistas, que são as pessoas que atuam no mercado de tecnologia, de inovação, design, possam criar as soluções, e não a empresa criar a própria solução, né? Porque aí você consegue tanto aumentar a possibilidade de diversidade de soluções e também ter uma solução mais profunda. Então, eu acho que essa mentalidade do Dr. Paulo é muito importante, porque as empresas colhem os frutos depois. Os resultados são os mais positivos, né? Então, só queria acrescentar isso, porque eu acho muito importante entender bem esse conceito, né? O conceito de inovação aberta é buscar alternativas existentes no mercado ou criar essas alternativas e, no final, tanto pode ser um produto que resolva uma solução da empresa, mas também pode ser um produto fornecido para a empresa ao mercado também. Ótimo. Uma coisa legal para complementar, desculpa, Dani, acho que a inovação aberta, é importante sempre falar isso, ela é para todos, mas ela não é para todos os casos, né? Acho que isso é um negócio legal de falar, né? Porque uma empresa, por exemplo, de produção agrícola, que não tem como core business dela a inovação, o desenvolvimento tecnológico, ela não tem problema em abrir, né, todas as suas entranhas, vamos dizer assim, para qualquer um que queira chegar lá ver. Mas uma empresa, obviamente, que tem como principal negócio dela o desenvolvimento científico, aí já conversa diferente. Ela tem um core que ela sim vai desenvolver internamente, que às vezes não dá para ter o processo de inovação aberta, mas ela pode, enfim, trazer de forma complementar essa inovação aberta, é sempre muito bem-vindo. E hoje grandes empresas que têm como core a pesquisa, né, como, sei lá, Bayer, Bayer parceira nossa, Syngenta, etc., estão entrando fortemente na inovação aberta, de forma complementar, para agregar serviço para os seus fornecedores, para os seus clientes, enfim, e às vezes até dentro de alguns processos internos, mas eu queria comentar isso porque é importante também. Sim, faz total sentido. Otávio, aproveitando que você está aí com o microfone na mão, Paulo contou a realidade dele e do comportamento dos outros produtores aqui do Vale do São Francisco da fruticultura. Conta um pouquinho para a gente, né? Você veio aqui se conectar e também contar um pouquinho a experiência lá no Mato Grosso. Como é o comportamento dos produtores em relação à inovação aberta junto com as agritechs? Agora conta um pouquinho a cadeia produtiva lá para o pessoal saber. Tá, Mato Grosso é uma realidade diferente daqui, é um local no meio do Brasil, no meio do Hemisfério Sul, e a gente produz principalmente lá grãos, 30% da produção de soja, mais de 1/3 também da produção de milho, quase 80% da produção de algodão, rebanho, 30 milhões de cabeças, enfim, é um estado muito grande e com essa grande produção de commodities, né? E o produtor do Mato Grosso, assim como a maioria dos produtores, ele é um produtor que, com certeza, está aberto às tecnologias, mas tem sido desafiante realmente a adesão à tecnologia digital nesse momento. A tecnologia digital está entrando, sim, mas, enfim, o volume de startups, de agtechs que a gente tem hoje no mercado é gigantesco. A gente tem mais de 1.500 startups aí hoje no mercado, e por isso que o AgriHub também até assumiu como uma das frentes de trabalho, nós lá, uma das principais frentes de atuação,
o trabalho de fazer a difusão tecnológica. Então, a gente começou a entender, enfim, que o agro realmente é muito diverso, mesmo no Mato Grosso, que a gente tem uma produção de commodities de larga escala e tudo mais, a gente tem várias realidades de produtores, a gente tem agricultura familiar lá também, produção de outras cadeias, e com toda essa diversidade, a gente entendeu que a gente teria que, não poderia assumir, né, que determinadas startups seriam as melhores para todos os produtores. Não, a gente resolveu atuar de forma agnóstica, ajudando o produtor nesse processo de escolha da solução digital. Então, a gente começou a trabalhar desenvolvendo todo um processo para ajudar o produtor a entender aonde no processo de trabalho dele ali estão os principais desafios e quais startups, né, podem atuar. Então, a gente entra ali no produtor, entendendo o nível de maturidade dele, para, enfim, identificar, não entregar também uma tecnologia que esteja muito acima da capacidade dele, do time dele de absorver, e assim criar uma jornada, né, uma jornada de transformação digital. A gente acredita que o produtor também tem que pensar um pouco do que eu percebo ali na cultura da Agrodan, né, que é essa transformação contínua. A gente tem que estar sempre procurando onde existem pontos de melhoria para poder ser mais eficiente, e pensar no futuro assim é fundamental, e nesse quesito, enfim, estar envolto de Agtex é muito legal, é muito importante, é uma baita oportunidade. Pronto, ligou. Você falando da conexão que o AgriHub tem com as Agritechs, né, que vocês fazem essa seleção, vamos dizer assim, para os produtores. Agora eu queria ouvir, né, de vocês dois, quantas não, vamos dizer assim, como é que está o termômetro, né, de Agritechs que buscam vocês de forma proativa para conectar vocês com produtores ou com empresas ou com grandes grupos de produtores para fazer inovação aberta, que trabalham isso, né, quer desenvolver uma POC, por exemplo, quer validar um novo produto. As Agritechs estão proativas nessa busca ou não? Acho que um pouco de tudo tem. Tem aquelas que a gente tem uma pegada mais comercial, depende um pouco dos fundadores, né, que enxergam a gente ali por estar dentro do sistema FAMATO, representando os produtores, como realmente um canal para ajudar eles a atingir o produtor. Mas tem outras que nem tanto. Então, varia, mas a gente corre atrás de todo mundo. Acho que isso é importante, ajudar a startup a avançar. E assim, o trabalho de difusão, de venda, ele é desafiante mesmo. Então, é algo que a startup tem que tomar muito cuidado com isso, procurar criar aliança estratégica, ter parceiros, porque realmente, ainda mais quem está começando, quem não tem dinheiro para ter equipe, para ter muita gente, criar toda essa sinergia é fundamental. E, enfim, é o nosso desafio do dia a dia. Zé. Dani, eu vou falar um pouco da realidade nossa, né, aqui da região. Infelizmente, aqui, falando por Pernambuco, nós temos no ecossistema de inovação pouco DNA de vendas. Acho que o Otávio falou uma coisa muito importante. Toda empresa sobrevive de vendas, né? Então, o perfil do empreendedor de buscar conexões com empresas, de buscar conexões com investidores, de buscar conexão com hubs, entidades que possam apoiar o desenvolvimento da sua startup é fundamental. E aqui na região, nós estamos em uma região que tem pouco acesso à informação de inovação. Então, um evento como o Campus Party, por exemplo, é a primeira vez que acontece no interior de Pernambuco, né? E nós temos poucos eventos, poucas iniciativas que estão começando a acontecer de forma mais intensa após pandemia, com a transformação digital e tudo mais, e principalmente aí liderado principalmente pelo Sebrae. Mas a realidade aqui é um pouco diferente. Então, nós estamos afastados dos grandes centros econômicos, isso dificulta também, né? Captação de investimento, o processo comercial. Nós temos pouco acesso à informação e os empreendedores têm essa cultura, digamos, de não buscar essas iniciativas. E nós do Garoto temos tentado
contribuir com esse desenvolvimento através de nossos programas de formação empreendedora. E aí nós temos programas de incubação, programas de pré-incubação e entre outros. Então, a realidade aqui é um pouco diferente. Inclusive, no último mapeamento que aconteceu, que a Embrapa fez, se não me engano, foram 11 startups aqui em Pernambuco mapeadas. Claro que alguns ficaram de fora, mas eu acredito que não passa de 20. E de fato, que estão em operação ou tração, eu acredito que não passa nem de 10, na verdade. Então, o ecossistema precisa muito ser mais oxigenado. Então, Garoa Habitat, Embrapa, Sebrae estão unidos nessa missão, mas eu acredito que essas conexões, inclusive com outros estados, com outros hubs, são fundamentais para aprendermos um pouco como se comportam os outros ecossistemas e a gente diminuir um pouco essa barreira que existe, esse distanciamento que existe, não só o distanciamento físico, mas o distanciamento de conhecimento mesmo, de acesso à informação. Então, essa é um pouco da realidade, mas eu incentivo muito que quem for aqui na plateia estudante, quiser iniciar uma startup, busquem essas entidades, essas empresas que querem ajudar vocês, mesmo que vocês não tenham ideia na cabeça, mas eu não tenho ideia, eu nunca empreendi, eu não sou da área de tecnologia, é muito comum esse discurso, né? Mas isso não precisa disso, né? Eu, por exemplo, sou da área de tecnologia, nunca tive contato com agronegócio antes do Garoa Habitat, mas enxerguei uma oportunidade junto com outras pessoas de empreender em um mercado novo para mim. Eu estou aprendendo todos os dias sobre o mercado. Então, nós estamos aqui para apoiar vocês que querem desenvolver startups. Desde o ano passado, de julho para cá, já foram mais de 70 projetos incentivados pelo Garoa Habitat, mais de 3.000 pessoas no formato 100% digital e todos do interior do Nordeste. Então, o primeiro passo tem que ser do empreendedor. Tem que ter esse estímulo, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Desliga sozinho. Nesse evento, a gente está realmente tendo um grande incentivo, né, para as agritechs, não só para as agritechs, mas para vários startups de vários segmentos e eixos econômicos. E existem realmente por algumas empresas ou hubs de inovação, como a gente está vendo aqui o Garoa, o AgriHub, chamadas para inovação aberta, que esses hubs de inovação fazem em parceria com empresas, como a Agrodan fez com o Garoa Habitat. Paulo, eu queria ouvir de você qual é a dica, né, dica de ouro para as agritechs que participam dessas chamadas de inovação aberta. Na realidade, essas startups que chegam à Agrodan é o pessoal que tem uma grande vontade de desenvolver, né, tem um conhecimento básico, tem a tecnologia, e eles querem, a gente incentiva esse pessoal a mostrar que eles podem resolver os nossos problemas, né? Então, são pessoas que confiam. Quando eles chegam, a proposta, quando a gente analisa a proposta, aí pergunta, e você já tem experiência nisso? Ele, não, mas eu vou fazer isso. Então, uma grande coisa na vida é você ter a vontade de fazer. Então, é o grande passo. Eu quero fazer isso, eu tenho o conhecimento básico e vou conseguir fazer. Então, a gente está apostando nesse tipo de startup. Então, elas estão lá no período de mostrar serviço. E a gente contrata, a pessoa, podia muito bem a gente estar contratando uma empresa que, não, eu já tenho experiência nisso, mas a gente está dando prioridade às startups que não fizeram ainda, mas confiam que vão fazer. Então, é isso aí, é o brilho nos olhos, é a vontade de vencer, e a gente confia nesse tipo de profissional, nessa juventude aí, a gente quer dar chance deles se apresentarem para o mercado, resolvendo os problemas da Agrodan. Excelente dica, eu acho que é uma dica para todo empreendedor, né? E a gente também, às vezes, como empreendedor que participa de uma empresa, como no meu caso, se não tiver esse brilho nos olhos, a vontade de fazer acontecer, não entrega, né? E aí todo o processo morre de inovação aberta. E eu queria ouvir de vocês o que vocês enxergam, né, como uma visão de futuro do processo de inovação aberta com conexões e as agritechs. Para onde vocês acham que está caminhando esse tripé? Bom, no caso da Agrodan, a gente
quando começou a produzir manga, há 34 anos, não tinha tecnologia nenhuma, e a gente viu nesse período o avanço enorme, né? O que está acontecendo hoje era impensável há 30 anos atrás, mas também o que a gente está vendo é que o que existe hoje pode estar desatualizado daqui a 2 ou 3 anos. A velocidade com que as coisas estão acontecendo está enorme, então a gente não tem nem, não sabe nem imaginar o que é que vem de diferente, mas sabe que vem de diferente. Se tem alguns problemas básicos ainda que a gente tem para solucionar na Grodan, por exemplo, a gente quer contar quantas frutas tem no pomar, e para isso tem um agrônomo nosso fazendo mestrado na Austrália, desenvolvendo uma máquina que vai filmar e contar a quantidade de mangas. Então, isso é a realidade imediata, vai ter esse contador de mangas. E a outra coisa que eu quero chegar é, também no curto prazo, para médio prazo, um equipamento desse de NIR, da tecnologia NIR, que você possa comprar um preço acessível, e cada colhedor de manga ele vai lá e aperta lá em cada manga para saber se ela colhe ou não. Então, isso são ferramentas que certamente isso vai acontecer em poucos anos. Mas, assim, além disso, vem tanta coisa pela frente que otimize os processos, otimize o rendimento dos insumos, cada vez mais querendo tornar mais sustentável. Com certeza, vem muita coisa revolucionária por aí. A gente também já está nesse caminho. Por exemplo, a gente está tendo dificuldade, o mundo, de fornecer fertilizantes, dependendo da China, da Bielorrússia e tal, e a gente já está partindo para uma solução para ficar independente disso. Então, usando recursos que tem no Brasil, eu não quero depender da importação. Então, vem muita novidade aí de altos aproveitamentos, coisa nova aí para facilitar a agricultura, o agronegócio, né? Nani, eu vejo várias coisas para o futuro da inovação aberta, mas eu separei aqui 4, acredito que são, digamos, fundamentais, né? Para as empresas estarem atentas e para as pessoas que querem empreender, os empreendedores estarem atentos. Então, a primeira, para empresas, é a criação de setores de inovação, né, de fato. Isso aconteceu, inclusive, durante o desafio Agrodan Tech, dentro da Agrodan. A Agrodan tinha um setor de tecnologia, né, que é coordenado por Danilo, e durante o processo percebeu-se a necessidade de criar uma área de inovação, então não só mais tecnologia tradicional, uma área de inovação, onde tivessem mais colaboradores só pensando em novos projetos e acompanhando os projetos que estão em desenvolvimento. Então, as empresas precisam se atentar a isso, não esquecer, mas conseguir separar o time de TI, de suporte TI, com a área de inovação, que só pensa em novos projetos, aquele time que tem a cultura do design, né, de visualizar problemas no campo, na operação, buscar soluções no mercado existentes, buscar criar iniciativas como hackathons, eventos que possam incentivar a criação de soluções. Acho que o primeiro passo é por aí. O segundo é a formação de parcerias de negócios entre empresas e startups. É algo que está se tornando comum, mas ainda não é totalmente disseminado, e as startups, por serem empresas que estão ainda, de certa forma, um processo incipiente e vivem num ambiente de extrema incerteza, elas precisam de apoio financeiro e de conhecimento do smart money, né? Então, acho que as empresas elas conseguem contribuir muito com isso. Então, é muito benéfico por dois lados. As empresas podem criar novos produtos e as startups estarem ali com conhecimento técnico e recurso para investir no seu desenvolvimento. A terceira, eu acho que é investir em ciência, de fato, né? Acreditar que as universidades elas formam pessoas capacitadas. Então, eu acredito que um caminho para as empresas que estão buscando evoluir o nível de transformação digital é se aproximar de universidades mesmo. Então, criar parcerias, fazer eventos, incentivar com bolsas de estágio, por exemplo, para que os estudantes possam estar ali no dia a dia da operação, olhando as dores da empresa e criando novas soluções. Então, eu falei 3, eu esqueci a quarta, daqui a pouco eu falo se eu lembrar. Bom, não é uma pergunta tão fácil, mas assim, estou muito otimista com relação ao futuro.
Eu acho que o caminho não é linear, às vezes não é tão rápido quanto a gente gostaria, mas estamos no rumo certo, né? Falando em velocidade, ontem teve uma palestra muito legal do Dado e assim, a gente percebe isso primeiro, né, também, que a própria velocidade, ela não é só do ambiente, a gente mesmo, todos nós aqui estamos imprimindo essa velocidade dentro das nossas empresas. Quem aqui não está confiante de que eu estou fazendo as coisas na velocidade correta? Todo mundo se sentindo atrasado, né? Então, esse sentimento, eu acho que geral de todo mundo que acha que está atrasado, que diz que está mais rápido, tem mais coisa pronta, é que faz com que a velocidade mesmo seja alta, né? Previsão autorrealizável, né, que a gente fala, né? Então, eu acho que a coisa está avançando muito rápida e a gente tem algumas barreiras de cultura, de mindset aí para alcançar e a coisa deslanchar de vez. A gente, como o Dado falou ontem, a gente talvez entrar numa nova era, né? A tal da cultura do aprendizado dentro das empresas, isso ficar mais forte, cultura de análise de dados, que acho que é um negócio super importante para a gente conseguir aproveitar todo o potencial dessa tecnologia. Na produção rural isso é muito comum, né? O produtor, raramente ele tem essa cultura de tomar decisão baseada em indicadores, por exemplo. São poucos que têm isso. E quando ele passa a fazer isso, aí ele muda já a forma de pensar e as ferramentas passam a fazer todo sentido e ter um valor totalmente diferente na vida dele. Então são essas mudanças de chave assim que vão começar a acontecer cada vez mais e mais nas empresas, que vão fazer a velocidade aumentar exponencialmente de uma vez por todas. Daniel, lembrei da quarta. Então, acho que o quarto ponto é transformar a inovação aberta uma prática cultural e não apenas projetos pontuais. Porque eu acredito que o conceito e as práticas de inovação aberta, elas podem sim estar disseminadas em todas as áreas da empresa e não apenas focado em uma área específica. Claro, a área de inovação é importante para tocar os projetos, acompanhar e garantir que os resultados vão ser alcançados. Mas disseminar a cultura entre os colaboradores e mostrar que todas as áreas e todas as demandas da empresa, elas podem sim serem solucionadas com inovação, e inovação conectada com a comunidade. Então, eu acho que esse seria um ponto, talvez um grande passo para uma empresa, digamos, se tornar 100% inovadora, né? Que a gente fala que empresas são feitas de pessoas, se as pessoas elas têm essa mentalidade, acho que as empresas alcançariam um novo passo aí, um novo nível de inovação. Ótimo. Nós temos ainda 4 minutinhos aqui, aí eu vou pedir para Otávio contar um caso de sucesso de inovação aberta que o AgriHub participou em conjunto com o setor privado lá no Mato Grosso. Só um caso? É porque você tem 1 minuto e meio para falar. Mas assim, tem vários casos. Acho que ao invés de citar um específico, né, é muito legal participar do movimento. A gente ainda não tem um unicórnio para eu falar esse casão, assim, né, mas várias contribuições. Então, desde pessoas que, por exemplo, que participaram do começo do AgriHub e na jornada decidiram empreender, construir suas agtechs, receber investimentos, estão vendendo seus produtos. Tem 2 casos lá da Acreditares, da Escola Agro e Lucro Rural, o cara já está na segunda startup, um deles. E vários outros casos, né, de gente que fez parcerias, a Austertech, por exemplo, com a Agroamazônia, e para distribuir o serviço deles, serviço de drone, enfim, outros também, né, que passaram por lá, depois foram investidos, teve Exit, né, a Brain. Temos casos bem interessantes e coisas no forno aí também. Então, está acontecendo. Ótimo. Então, em relação ao GaroHabitat, de forma bem concisa, com certeza o case do AgroDantec, né, do Desafio AgroDantec, teve um impacto gigante, nacionalmente falando, né? Foram 113 startups enviando propostas para a Agrodan, projetos de grande diversidade, de maturidade, alguns na fase de ação, empresas com fase de tração já, empresas de fora, inclusive, se inscreveram. E dessas 113, 7 foram selecionadas. E o legal que das 7, Dani, tinham empresas que já são consolidadas no mercado,
atuando nacionalmente falando, e tem empresas que estão na fase de ideação. E como o Dr. Paulo bem falou, a Agrodan está apostando muito nessas empresas que estão desenvolvendo o produto, mostraram que tem capacidade técnica e força de vontade comportamental para solucionar. Então, assim, eu acho que o AgrodanTech é um excelente case, tanto para a Agrodan, mas para as startups que estão tendo a oportunidade de validar um produto em uma empresa líder do mercado, de conseguir se conectar com grande empresa, de a possibilidade também de própria Agrodan apoiar a expansão dela para o Vale, né? Então, eu acho que o AgrodanTech foi um excelente case de uma parceria do Garoa com alguma empresa. Que fique de espelho para não só para o Vale do São Francisco, mas também para todos os produtores no Brasil. Paulo, eu sei que você participa de um grupo de são poucos produtores, chamado Produtores do Bem, não é isso? Não tem a gente tem um grupo de empresas no Brasil, feito uma associação, Produtor do Bem, feito uma marca, tem duas empresas, a Agrodan e outra empresa de uva aqui da região, e as outras empresas tem empresa do Rio Grande do Norte e do Sudeste. São empresas que praticam a boa agricultura e a gente está divulgando isso no mercado interno. Empresas sérias que produzem alimentos saudáveis, respeitando as pessoas, o meio ambiente, e empresas que o mercado pode confiar. Então, a gente está trabalhando nessa linha aí para conquistar o mercado interno, né? A gente está apostando tudo agora, no caso da Agrodan, a gente cresceu muito na exportação, 95% do nosso faturamento é de exportação, e a gente está querendo duplicar a Agrodan para gerar muito mais emprego na região, mas quer crescer mais no mercado interno. A necessidade de duplicar a Agrodan não é porque eu queira muito dinheiro, não, é para que os 10% do lucro sirvam para o crescimento dos nossos projetos sociais, que a escola, eu falei que ia chegar no ensino médio em 2023, mas não vai parar por aí não. Em 2026, se Deus quiser, vai ter uma faculdade de TI. Então tem que ter muito lucro para os 10% render muito, né? Com certeza. Então fica aí o exemplo, né, para quem empreende, para quem quer empreender, apoiando o setor do agronegócio. Então, é uma mente aberta e um sonho grande, né, Paulo? É isso aí, não pode parar de sonhar, não, né? Coisa boa você tem que ter pressa em fazer e querer. É o que vale a pena na vida, são as coisas boas que você realiza, né? Dinheiro, você morre e fica por aí, só vai trazer problema. Então, o que você deixa de bem para a sociedade, a educação, a cuidar da saúde das pessoas, isso não tem preço, né? Exatamente, com certeza. Bom, nosso tempo chegou ao final, eu quero agradecer a Paulo, Zé Augusto, Otávio, né, que veio de tão longe para cá, tá com a gente, se conectar e compartilhar a experiência. Espero que tenha valido a pena estar aqui com a gente. Paulo também veio lá de Recife, Zé Augusto de Garanhuns. Cada um se movimentou para estar aqui, compartilhar a experiência com vocês. Espero que todos tenham aprendido, anotado os grandes insights e dicas que ficaram, principalmente para o pessoal das agritechs. Eu tenho certeza, pelo que eu tenho visto e vivido por aí, e eu acho que os convidados aqui concordam, que oportunidade não falta. O que mais falta, acho que eu ainda gostaria de ver muito mais, e sei que vou ver, é o pessoal arregaçando as mangas e botando sangue e brilho no olho para fazer acontecer. Oportunidade não falta, pessoal, pode ter certeza, não é? Então, pronto. A gente agradece a presença de todos vocês aqui, o pessoal que está online. Bom final de evento e obrigada.